Álbum da Copa do Mundo de 1990. Como é essa capa aí, Pedro? Esse foi o primeiro álbum feito pela Panini e publicação nacional, fabricado aqui no Brasil. E é o primeiro álbum original que eu tenho da história das Copas. É um álbum bem raro de se conseguir. Se você conseguir ele completo, ele já está bem valioso aí no mercado de vendas na internet. E a Copa foi bem simples, foi com a taça da Copa, parecendo umas manchetes de jornal aqui, né? Umas Então, notícias. é aquele negócio, a computação, né? Os caras só recortaram e colaram, né? A diagramação ainda não era muito Não. uma questão de chamar atenção nessa época. E Cruzeiro, Ah, sim. né? A moeda era o Cruzeiro. O álbum, a publicação de 90 da Panini. Vamos lá. Bom, começando aí, é a mesma coisa, né? De sempre, o padrão. E a diferença com as seleções campeãs mundiais, né? Uns bonecos sem rosto, né? É. Uns desenhos sem rosto e com as respectivas bandeiras atrás e já o símbolo da seleção, Sim, né? sim. Da federação. O escudo, é. E lá em cima a taça Juros e meia e a nova taça da Copa do Mundo. Aí, a esquerda tá vazio, né? Com a tabela. E do lado o mascote entre aspas, né? É o menino jogando bola, né? É uma espécie de um mascote brasileiro. Força Brasil. E os estádios. Eu acho isso muito interessante que pararam de fazer nos estádios, nos álbuns atuais. Os estádios com a cidade. Estádio com a respectiva cidade. Concordo. Uma foto histórica aí, uma foto bem padrão de cartão. É muito bonito, porque você vê como é a cidade e serve como arquivo histórico, né? Sim. Como era a cidade na época que foi feito. Mais alguns estádios. Muitos estádios, por Itália. sinal, né? Olha como era Milão, que legal. Bolonha, muito bacana. Eu gosto também disso. Mais algumas frases de incentivo com esses desenhinhos aqui. Pra frente, Chuta de Brasil. pico que o jogo é de taça. Olha que legal esse com saco. Vamos encher de bolas o saco dos gringos. Rapaz, que mensagem contraditória. Não seria encher de bola a rede dos gringos? Exato, encher o saco. Acho que a tradução não foi bem feita. E seleção anfitriã, seleção da Itália. Cadê o goleirão? Cadê? Aqui, Walter Zenga, goleiro que bateu o recorde de minutos sem tomar gol. Quem mais tinha aí de Paulo bom jogador? Maldini. Maldini, grande Maldini, já nessa Copa, hein? Franco Baresi. Baresi, sim. Grande seleção, hein? Roberto Baggio. Roberto Baggio, que em 94 nos daria muitas felicidades. Mas jogava muito, hein? Baggio, como jogava esse cara? Chegamos na Áustria. A Áustria que nessa época era uma espécie de Croácia, talvez? A Sérvia, por aí, né? Um time chatinho. Chato de jogar, mas que com defesa não tão sólida. Não tinha grandes jogadores, era mais uma equipe mesmo. Detalhe aí para o mascote da Copa, que sim. era esse ser aqui. Sim. Aqui todo como se classificou, como foi nas eliminatórias e tal. Aí chegamos à Tchecoslováquia, que acabou. Esse é o último álbum com a Tchecoslováquia, né? Depois se tornou República Tcheca. O símbolo eles mantiveram, República Tcheca. A República Tcheca, eu gosto da Tchecoslováquia, tem história no futebol. E depois República Tcheca, né? Que não se manteve. Mas é uma seleção que talvez a gente não conheça, mas ela é bem organizada. Temos os Estados Unidos, que nessa época já preparava uma equipe para disputar a Copa de 94, né? Seria na sua casa, né? Então, para não fazer feio, eles estavam montando já uma base, mas não era uma base. Destaque aqui para o MacGyver. Nem o valor individual, Não, né? e não tem... Lalas também ainda não estava. O Lalas, eu acho... Só na Copa de 94. É, 94, Talvez aí estivesse mais novo, mas também sem grandes nomes a seleção dos Estados Unidos. E aqui detalhe pro símbolo, que parece da delegacia de polícia. Argentina, los hermanos. Destaque para o nosso querido amiguinho aqui, ó. Valdan, que era um dos grandes jogadores dessa equipe, dessa geração, né? Quem mais? Canidia, ele parecia um roqueiro louco, né, mano? Olha só. Esse cara... Concorda que o Canidia daria medo no Thiago Silva? Qualquer um dá medo no Thiago Silva. Canidia e Maradona, né? Maradona e Boruchaga. Grande jogador, exatamente. É um grande ataque, hein? Seleção da Argentina. Como sempre, né? Interessante. Como sempre.
muito forte da frente e temerária atrás. E aí chegamos na União Soviética também. Últimas figurinhas da União Soviética como equipe, né? Interessante. Essa camisa da União, fala aí. Essa camisa da União Soviética. Essa camisa e principalmente aquela outra escrita CCCP, bem no centro, no peito, toda vermelha, ela é muito valiosa hoje em dia. Até foi feito umas cópias retrô aí pela Adidas. Mas pra quem gosta da história de futebol, Vale a pena. vale a pena. Romênia não tem tradição, disputa copas às vezes sim, às vezes não. Mas, enfim, né? Parece o pullover do avô, né? Natal, aquele pullover. Esses uniformes de goleiro antigo, eu acho que era pra desconcentrar o atacante. Sim. Porque tem... Ou então é pro atacante visar o gol, onde tá o goleiro, né? Sem olhar pro gol, você sabe que tem um goleiro. Exato. É bem sinalizado. Aí eles dividiram pra eles seleções de menor expressões, né? Camarões com Costa Com Rica. Costa Rica. Camarões que estava se preparando para receber Eto'o. Ainda não tinha Eto'o, né? Ele era um adolescente nessa época. E a Costa Rica, como posso falar? Ela gosta muito de futebol, o país. Mas não tem uma certa expressão. Só em 2014 que foi a melhor, né? E a seleção brasileira, que também estava montando uma base para a seleção campeã do mundo em 94. Muitos Vamos ver valores aí. aqui já da Copa de 94. Vai voltando né? aí, ó. Tafarel. Acácio, pouquíssimos lembram do Acácio. Mazinho, grande jogador Mazinho. Vamos aqui embaixo. Mauro Gavão, zagueiraço. Mauro Gavão é foda. Ricardo Gomes, que a gente já havia dito, ele virou técnico. O Moser e o Ricardo Rocha. Aqui, Branquito. que tomou a aguinha do Maradona. Jorginho, hoje técnico. Alemão, poucos lembram dele também. Dunga aqui é o capita nosso, né? Silas, cara de mal, Silas. Valdo. Bebeto. Careca, olha que ataque foda de respeito. Careca, Romário e Miller. Rapaz, é um ataque bom. E com uma defesa não tão sólida, talvez. O Mauro Gavão, o melhor, né? Bela seleção. Sim. Competitiva, eu diria. Detalhe aqui para as 3 estrelas do símbolo da CBF. O Brasil sim. ainda tricampeão mundial. E aí chegamos na Escócia. Não foi uma pedra no sapato pro Brasil. Também sem valores individuais. Detalhe para El Bigodon. Esse cara aqui é o típico daquelas comédias besterol americanas, Sim, né? Aquele adolescente que é zoado. O água de salsicha. Chegamos na Suécia, pré-Ibrahimovic, mas com muitas cavalheiras loiras e engraçadas, parecem todos poodles gigantes. Vamos ver. Não é. Talvez o Magnusson seja um dos principais destaques dessa seleção. Provavelmente, né? Detalhe para o limpar. O Anders, ele adorava limpar. E aí, o que você acha da Alemanha nessa época? Campeã mundial. Alemã campeão mundial. Os jogadores todos com casaco, olha que interessante. Também deve ser um frio desgraçado. O Voller era um grande jogador alemão. Olha quem tá aqui. Sim, Klinsmann. Klinsmann foi um dos principais destaques dessa Copa do Mundo de 1990. Quem mais? Pode-se dizer que Matthaus, né? Lothar Matthaus. Foi o principal jogador dessa Copa. E só que eu digo, entre aspas, né, que conhecido. Iugoslávia também antes da guerra, né, com a Bósnia e ser deflagrada e dividirem Iugoslávia entre Sérvia e Montenegro, e depois Sérvia e Montenegro. Também era uma grande equipe, era muita raça, o esquema tático, né, da Iugoslávia geralmente é bom, e só. Iugoslávia, destaque para o bigode curto aqui do sim. Ele tem cara de, sei lá, canastrão. Bom vivan. Sim. E chegamos da Colômbia! Ieguita! Jogadores muito folclóricos, né? Sim, cadê? Valderrama. Quem mais? Tem mais. Pai do Trellis, cadê?
Pai do Trellis aqui, né? Quem mais? Jair Trellis. Tem o Asprilla com 12 anos? Não. Ainda não. Não. Asprilla 94. Nem o Estizabal, nem ninguém. Então... Mas é interessante ver, né? E uma nota triste, né, da seleção colombiana é... Aponta aí o Andrés Escobar. Esse jogador. Ele não está no álbum de 94, no vídeo que você assistiu. Mas ele está aqui no álbum de 90 e ele foi assassinado. Depois que voltou para a Colômbia, justamente porque fez o gol contra, que eliminou a seleção da Colômbia contra os Estados Unidos. Ao retornar para casa, foi assassinado. Aqui mais uma divisão, Emirados Árabes Unidos com Coreia do Sul. Poucos sabem que os Emirados Árabes disputaram já uma Copa do Mundo, mas já disputou sim. É uma seleção que vai começar a investir agora com a Copa do Catar. Essas seleções querem fazer bonito no continente. Dinheiro tem, né? É. Coreia do Sul, os caras... É o K-pop em pessoa. Aqui, ó. Esse cara toca K-pop, com certeza. Bélgica. Bom, não tem o que falar da Bélgica, né? Sempre muito Sempre, estimada. sempre bem representada, mas nunca vai adiante. Não tem o que falar da Bélgica desse ano. Espanha. Espanha, aqui tava treinando a base, né, pra ser campeão em 2010. Destaque pro goleiro. Goleiro, sim, Bizarreta. Bizarreta. E até mesmo o reserva era bonzinho, viu? Não era ruim, não. É uma seleção interessante, mas que não tinha tradição ainda, né? A Espanha dessa época ainda era bem segundo escalão de futebol. Sim. E o Uruguai, que esse sim é primeiro escalão. Olha que cara de mal desse goleiro. Vixe, rapaz, o Neymar ficaria com medo, hein? Bom, grandes jogadores. Sosa era um grande jogador uruguaio. Quem mais? Begono. Begono. E só, o Uruguai também não tinha uma grande geração nessa época, né? Inglaterra, a seleção que ainda tinha apenas um título mundial. Destaque aqui para Gary Lineker no ataque em inglês. Aqui o Messi inglês. Pelo menos na aparência, né? É. E a Quem seleção mais? da Inglaterra depois de 66 é difícil você... Praticamente morreu, né, os caras, mas... Morreu o que eu digo, o futebol. Se reinventou, né? A Inglaterra, ultimamente. Mas, ainda assim... Holanda, essa seleção, eu amo a seleção da Holanda. Grande time, olha só, Van Basten, pô. Van Basten era o jogador. Kivit, Richie, tal... E jogadores depois não tão conhecidos, era mesmo Van Basten. Aqui o Frank Rijkaard, que dirigiu depois o Barcelona. É uma seleção interessante. Talvez o Frank Rijkaard que criou esse Barcelona atual, né? Depois veio o Pepe Guardiola e por aí vai. Detalhe para as camisas da seleção Ah, holandesa que deu uma fugida do laranja Do tradicional, né? é. Aqui na foto, então com Total. casacos. Chegamos na Irlanda, que tem uns trevos, mas não deu sorte nenhuma. Faltou gnomo, é gnomo aquilo? É o Duende, né? Duende. Faltou um Duende. McCarthy é um dos grandes nomes, talvez. Junto com o Cascarino, talvez. Mas é uma seleção bem fraquinha, viu? Irlanda. E aí, por fim, o Egito. Muito antes de Salah, o Egito disputou essa última Copa em 90. É uma seleção bem fraca, vamos concordar. Nessa época, né? Última página do álbum. Que interessante. Você nessa época, você recortava e mandava. você tinha que recortar o seu álbum, preencher, recortar a contracapa do álbum e mandar pelo correio para pegar as figurinhas Acho que faltantes. ninguém fez isso. E como sempre, o mapa da Itália, a famosa bota, Ah, sim. os locais em que os estádios estavam dispostos geograficamente. Ah, sim. Analisa. Esse foi o álbum da Copa do Mundo de 1990. Espero que tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.